torcedores aqui do Ceará no chat pedindo LuMF fora Marquinhos. Acho que teve outro aqui falando que o time piorou com o Marquinhos. Muita gente insatisfeita, né? E aí hoje tem o dedo, tem a responsabilidade dele nesse empate. Aproveita, fala desse contexto de Marquinhos e já faz a análise do jogo, né? Qual o tamanho da responsabilidade de Marquinhos nesse empate aí de 1-1 contra o Internacional? Boa noite, Cláudio, Minhoca. Eu cheguei e hoje, e até depois do jogo contra o The Strongest, eu fui cobrado muito pela minha opinião depois do jogo contra o Atlético Goianiense, que eu tuitei de forma bem direta, dizendo que era o momento da diretoria não ter pudor e tirar o Marquinhos Santos, porque em 4 partidas o time não tinha apresentado sequer um lampejo de bom futebol. Dando sequência, em outro contexto, eu elogiei a postura do treinador no jogo contra o The Strongest, apesar de considerar a escalação inicial equivocada. E se provou equivocada porque justamente no baixar a estatura dele e tirar a força física do time pelas escolhas dele, ele levou o gol de uma bola parada, que era uma bola forte do The Strongest, que todo mundo sabia. E no segundo tempo, com as alterações que aumentaram a estatura do time, ele colocando mais força física, com o Yuri Castilho, com o Zé Roberto, ele conseguiu a virada. Então, assim, eu dei o mérito para ele por buscar a vitória, por optar por tirar o Richardson e colocar o Richardson no Sobral e colocar um atacante, o Zé Roberto, que foi quem fez o gol da vitória. Mas é um elogio que fica, de certa forma, ele precisa ser ponderado, porque quem corrige bem a escalação é porque foi responsável por uma escalação inicial equivocada. E hoje eu até falava, fui assistir o jogo do estádio e eu falei, hoje a gente teve 10 minutos de futebol. Até o minuto 10, o Ceará mostrou pela primeira vez alguma organização. Assim, como eu já falei no pós-jogo contra o The Strongest, é uma condição adversa para a prática do futebol, as condições de La Paz. Então, assim, você analisar taticamente é muito complicado, assim, os jogadores são bem prejudicados na parte respiratória, na parte física. Então, assim, eu destaquei o acerto do Marquinhos Santos em relacionado à estratégia, em relacionado às mudanças que mudaram o resultado do jogo. Mas a gente não teve como fazer um elogio para a produção do time, o futebol de toque, opções, organização tática, isso não houve. E hoje, nos primeiros 10 minutos, eu achei que existiu alguma organização tática, eu acho que existiu lógica na escalação dele. E foi um destaque positivo que eu fiz aqueles primeiros 10 minutos, porque como eu reclamava sempre em todo o pós-jogo, que não existia, eu pedia a saída do Marquinhos, porque em 4 jogos não houve qualquer lampejo de futebol. E hoje existiu um lampejo de 10 minutos de futebol. E considerando ainda mais, dando um peso positivo a isso, pelas ausências das peças tão fundamentais que o Ceará tem. O Ceará hoje perdeu o Luiz Otávio antes do jogo, e aí isso potencializa esse efeito negativo, porque o Lacerda que entrou muito mal, assim, já dando spoiler, pior jogador em campo, e ele errou passe, ele errou saída de bola, ele teve uma hora que ele quis sair driblando e quase resultou no gol do Inter. Ele se posicionou mal, o gol de cabeça foi pelo lado dele, apesar que o Zé Roberto, como o Minhoca destacou, era para estar marcando aquele segundo pau, e apesar de eu achar que o maior responsável pelo gol foi o Vinícius Machado, aquela bola ali claramente é dele, e o jogador, assim, se ele não chegou inteiro na bola, ele devia estar pelo menos próximo à bola. Ele não estava nem próximo à bola, o jogador cabeceou com tranquilidade de quem tinha o gol aberto, e quase saiu uma jogada semelhante. E eu acho que ele fez as peças que ele escolheu para substituir o Vina, o Mendonça, foram interessantes, mostrou que ele buscou realmente algo, e mais um ponto de relativização é a perda do Eric. Assim, o Eric vem de uma boa partida, né, contra o The Strongest, e começou ali daquele jeito que a gente destaca do Eric, assim, tentando muito contra mas falhando menos do que o normal. Ele estava um jogo meio truncado, e principalmente porque a arbitragem foi completamente nociva hoje. E curiosamente a gente fazia um pré-jogo e lá no Canal Cash e o Sérgio
falou, olha, a arbitragem hoje é do Rodolfo Toss, que é um dos melhores árbitros do Brasil, na minha opinião. Aí eu falei, mas que contra o Ceará eu fiz, aí botaram até postando até o corte no Twitter. Eu falando, contra o Ceará, ele é uma coisa, assim, ele vira o pior árbitro do Brasil, assim. É impressionante como ele vai péssimo contra o Ceará. E ele picotou o jogo com muita faltinha, parando o jogo toda hora, enervando os jogadores. E os jogadores do Ceará encontraram o pior árbitro para isso, porque a gente já vinha destacando que os jogadores do Ceará estão entrando numa turbulência mental nos jogos, de reclamação, de esbravejar. E isso era uma coisa que era muito com Vina, mas já está contaminando o Lima, que é um cara calmo, está contaminando o Richardson, que era um cara calmo. Então o time do Ceará todo, hoje o Yuri Castilho estava, o Richard estava pilhado, assim, reclamando demais do árbitro. Isso tem tanta influência da péssima arbitragem, o péssimo controle de jogo do árbitro, mas também como é uma coisa recorrente do Ceará nos últimos jogos, não tem como a gente não destacar. E essa falta de tranquilidade, de cabeça fria durante o jogo, acho que ela pode ser atribuída a diversos fatores, a não se sentir seguro com o esquema, a busca do resultado, a pressão de não vencer em casa, a perda de peças que são referenciais técnicos. A gente sabe que são jogadores, o Mendonça, o Vina e o Luiz Otávio, assim, são as três referências técnicas do elenco do Ceará hoje. E sem eles, hoje, você não tinha outra referência técnica, que apesar de não atravessar um bom momento, era o Pacheco. Você não tinha o Kleber, que tinha um papel importante ali na pressão da saída de bola dos adversários. Então, eu esperava o Ceará muito mais bagunçado do que eu vi hoje. Não que não estivesse bagunçado, concordo em 100% do que o Minhoca disse, tirando esses 10 minutos de lampejo. Foi um futebol muito, muito abaixo, mas não achei tão desorganizado quanto o Atlético Goianiense. Eu acho que hoje eu consegui ver alguma coisa de pelo menos um espaçamento bem feito no campo. Então, após a perda do Eric, e eu achei a escolha pelo Kelvin infeliz, mas também pondero a falta de peças mesmo, mas como o Minhoca diz, assim, existiam outras opções que poderiam dar mais solidez, assim, porque o Kelvin ele nem agrega ofensivamente, nem agrega defensivamente, e acho que hoje ele atrapalhou. Eu até brinquei no estádio com os amigos, eu falei assim, olha, tá difícil, assim, é melhor jogar com 10, porque o Kelvin ele tá marcando o Vitor Luiz. O Kelvin tá marcando o Vitor Luiz. O Vitor Luiz tá... Ele e o Kelvin estão ocupando um espaço de 3 metros quadrados do campo, assim. Tá um marcando o outro, colado. Então, assim, ele ocupava o mesmo espaço lateral, não conseguia avançar, viu a confusão. E tinha hora que o Lima caiu mais pela ponta, que uma linha reta de 12 metros tinha 3 jogadores do Ceará. Então o time estava muito... O Inter conseguiu compactar muito o jogo. Assim, o Inter espremeu o Ceará durante um período ali do jogo, da primeiro tempo, onde o Inter conseguiu ser melhor, que o Inter compactou o Ceará num trecho de campo muito pequeno. Ele embolava aquele espaço de jogo e não permitia o Ceará tocar, porque o próprio Ceará se encaixotou ali pela falta de posicionamento dos jogadores. O Ceará se encaixotou e fez o jogo do Inter, porque ofensivamente, como o Ceará se encaixotou, ele não conseguia trocar passes, ele não conseguia abrir o jogo, inverter uma bola, e permitia que o Inter, com o Ceará encaixotado, explorasse a bola longa. Então, todas as bolas que o Inter colocava em profundidade, ele saía na zaga, então era disputa de corpo. O Inter ganhava todas. Eu acho que muito pelo péssimo partida da zaga do Ceará. O cara perdeu tudo. Todos o lance de corpo, de colocar na frente, disputa de bola, o Ceará perdeu tudo. E hoje a parte defensiva do Ceará foi muito abaixo. E se não fosse o time reserva do Inter, provavelmente o Ceará teria perdido hoje por um placar dilatado. Assim. Eu dificilmente acredito que o time do Inter perderia tantas oportunidades como o Inter teve em certo momento do jogo. Mas o gol do Ceará saiu no lance de pênalti, que para o torcedor do Ceará assim, é uma comemoração muito contida, assim, quando marca um pênalti pro Ceará. Porque eu sempre digo assim, que eu não conheço time no mundo para perder mais pênalti que o Ceará. O aproveitamento pode botar aqui na casa de 50%. Perde um, faz um. Perde um, faz um. E foi um lançamento do Gabriel Lacerda, e por isso que eu digo assim, foi o lampejo dele no jogo, assim, foi um lançamento muito bonito, que o Yuri Castilho foi muito inteligente, assim, coroando a partida realmente que ele fez hoje, assim. Deixa eu só aproveitar que eu acho que, assim, foi um lançamento que você está dizendo aí,
Mas é por isso que eu tô dizendo, talvez mais pela sagacidade do Yuri Castilho, porque se o Yuri Castilho não tem essa ação, teria sido o lançamento errado. Não, assim, mas justamente, assim, foi um lance que eu tava muito perto no estádio, foi na minha frente o lançamento. Sim. O Gabriel Lacerda, ele tem essa qualidade, assim, de um lançamento, aquela Sim, bola ele é bom sem nisso, peso, assim, ele acha o ponto futuro, ele é muito bom. E ele parou, levantou a cabeça, olhou e tirou o peso da bola. Só que, eu acho que tu assistiu pela TV, né? Isso. Pronto. O recorte da câmera da TV, você só vê o Yuri Castilho correndo. Mas o Yuri Castilho, e assim, o grande mérito do Yuri Castilho no jogo, a bola ia cair no pé dele. Só que ele não venceria a disputa com o zagueiro. Então, no estádio, você ficou assim, o que ele tá fazendo? Ele se afastou. Ele começou a correr na direção contrária. E quando ele viu a trajetória que a bola ia fazendo, ele arrancou. E como ele vinha com velocidade, ele teve mais impulso para ganhar a disputa de cabeça. Porque se ele tivesse esperado, como é o lance normal, esperado para a bola cair, ele perderia normalmente a disputa para o zagueiro. Então ele correu para o lado contrário, como se ele estivesse abrindo para a lateral. Aí eu falei, pô, esse cara tá maluco, a bola tá indo em direção à área. Então ele, na mesma hora, ele mudou a direção, e como ele veio com muita velocidade, foi justamente o impulso que fez ele pegar aquela bola. Por isso, tanto mérito do Yuri Castilho naquela jogada. Ele foi muito bem, esse Yuri Castilho. E foi o grande, para mim, o grande responsável pela produção ofensiva do Ceará hoje. Eu acho que o Lima tentou muito, mas o Lima se ressente muito quando não tem um jogador para dialogar com ele, quando ele não acha essa peça. E não necessariamente essa peça tem que ser o Vina, costuma ser o Vina, mas às vezes é o Nino, às vezes é um lateral que está num bom momento, às vezes é um centroavante que faz uma parede. O Lima, ele depende muito do diálogo com o jogador. E assim, hoje ele tentou com todo mundo. Tinha hora que você viu o Lima caindo muito mais pela direita, ele centralizando mais, caindo mais pela esquerda. E eu acho, na tentativa desesperada de achar um jogador para dialogar com ele, porque no primeiro tempo o Zé Roberto foi uma peça que praticamente não jogou, né? Ele observou o jogo ali, e até apesar do segundo tempo ter melhorado um pouquinho mais, brigado mais. Mas... No primeiro, né, Léo? Teve uma vez que ele sofreu uma falta, bateu rápido pro Nino, o Nino jogou para a área, mas o cruzamento acabou passando. Foi a jogada mais efetiva. Exatamente. Mas foi no segundo tempo isso aí. Foi no segundo tempo, né? O Nino chutou, né? O Nino chutou cruzado e passou assim muito perto. Foi no segundo, é verdade. O Zé Roberto, ele é um jogador, cara, muito inteligente. Eu acho o Zé Roberto muito inteligente. Então, assim, é uma peça que eu acho que tem que ser mais aproveitada nesse tipo de momento, quando realmente falta peça. Quando o time está travado. Às vezes, quando o Zé Roberto ele entra no jogo, ele é justamente essa peça do desafogo, assim, por ser um cara muito inteligente com a bola no pé. Porque o Zé Roberto, dificilmente, ele tem uma péssima partida quando a bola chega nele. Ou ele some, ou ele consegue achar o espaço, ele consegue dar o passe, ele consegue infiltrar, ou ele some, ele não tem meio termo. Então, no segundo tempo, ele teve dessas duas nuances no mesmo jogo. No primeiro tempo, ele foi nulo, e no segundo tempo, ele foi essa peça que dialogou, que sofreu a falta, bateu rápido. Assim, ele é muito inteligente. E eu acho que, inclusive, no segundo tempo, ele fez o Yuri Castilho jogar mais. Assim, acho que foi muito pelo Zé Roberto. Mas o gol do Inter, mais uma vez, a arbitragem pilhando os jogadores. Tiveram dois lances onde o Ceará, logo depois que o Richardson tinha sido amarelado, que o Ceará iniciou um contra-ataque em velocidade e o jogador do Inter parou a jogada, assim, aquele totalzinho, assim, para matar a jogada, e não levou cartão amarelo, e foi uma, e a sequência da outra já teve. E nas duas, se eu não me engano, a primeira, pelo menos, era um jogador que já estava amarelado. Então, ele claramente não deu o amarelo porque era a expulsão do jogador ali, e claramente ele parou a jogada de contra-ataque. E ele devia poder ter avaliado isso melhor. E o lance do gol do Inter surge de uma falta do Richardson, que não foi falta. Claramente não foi falta. E isso não diminui em nada a falha, que para mim aquela bola ali era do Vinícius, assim, uma bola na pequena área, no segundo pau, e o zagueiro conseguiu, e o Moisés conseguiu cabecear com toda a liberdade, e inclusive reforça o erro, porque a jogada praticamente se repetiu minutos depois, sendo uma jogada de escanteio. Então eu acho que com a entrada do Kelvin, o Ceará perde ainda mais por essa confusão em campo, e tanto que o Kelvin chegou a ser substituído no próprio jogo. E outra crítica, assim, que eu acho que pesa muito sobre o Marquinhos Santos é a demora em mexer. Assim,
ele demora muito para mexer. Ele estava com 4 substituições até os 36 do segundo tempo. 34, 35. E ele, na verdade, ele chamou os jogadores aos 34, né? Porque assim, demorou também uns 3 minutos para o juiz autorizar a substituição. Assim, um absurdo. Nunca vi. Demorou muito. Nunca vi, cara, os jogadores parados e aquecendo. E aliás, Léo, teve 2 momentos que eu, tipo assim, tinha bola na área do Ceará e eu falei, agora o Peixoto entra, porque o Peixoto tem um bom jogo aéreo. E aí foi 2 momentos, 2 jogadas aéreas que o Ceará tinha de jogada alçada na área do Inter. E o Peixoto foi entrar depois dessas 2 jogadas. Depois, exatamente. E foi algo que chamou a atenção justamente por isso. Porque você imaginava que a bola parou, não só porque parou, porque o jogador que entrar era um jogador de bola parada, um jogador de bola aérea. E o árbitro não autorizava e os jogadores aquecendo. Tinha hora que você via que o Peixoto estava meio confuso, assim, que ele tinha parado de aquecer e voltou a aquecer ali. Para entrar, ele voltou a aquecer. Então, a demora do Marquinhos Santos em mexer incomoda muito. E concordo com você em relação ao João Vitor, assim, é um jogador que não está pronto. Eu acho que é um jogador que o clube teve muito cuidado, que tratou como uma joia, mas aquela coisa, né? O Ceará, às vezes, a torcida atribui muito ao fato de maturou demais até que o jogador não virou uma realidade. Ele sente muitos problemas físicos e eu acho que o João Vitor ele é um jogador rápido, é um jogador de drible, de explosão, e ele sempre parece que está pesado, ele sempre parece que está acima do peso. E o João Vitor tem já há algum tempo surgem informações de muitos problemas extra-campo, assim. De um extra-campo complicado, de ser chamado a atenção, ele não, no Sub-20, no Clássico Rei do Sub-20, que teve no final de semana, ele estava escalado e chegou para jogar e aparentemente sentiu uma lesão, aí não jogou por causa disso, aí foi avaliada a lesão, o exame de imagem não mostrou nada e ele já estava disponível treinando com um profissional, entendeu? Então, assim, coisas de aquele extra-campo clássico, de chegar atrasado na partida, para se apresentar para a partida, e a vida é extra-campo complicada. E hoje foi uma entrada triste, assim, de errar tudo, de afobar, de prender demais a bola em um jogo que estava truncado. O Inter fazia muita cera, assim, desde o primeiro tempo e no segundo tempo foi uma coisa ridícula. Tinha hora que dava a impressão que tinha caído um raio no campo, assim, tinha 3, 4 caídos, e o árbitro foi muito conivente com isso, porque ele deu 8 minutos, durante esses 8 minutos teve uns 2 minutos de paralisação, tinha hora que tinha 2 jogadores do Inter caído, e ele não acrescentou nada, assim, praticamente nada. O Inter parou o jogo quando quis, e no final do jogo já não existia mais, a gente já sempre cobrava, né, que o Ceará tinha praticamente, não tinha qualquer arranjo tático visível com o Marquinhos Santos, e no final do jogo muito menos, assim, era bola alçada na área, e foram bolas que o Ceará ainda chegou a levar um perigo. O gol do Yuri Castilho foi muito comemorado no estádio, assim, foi uma pena aquele gol não ter sido validado ali por pouco, mas foi um gol muito comemorado no estádio, pela partida que o Yuri Castilho vinha. Ele tomou amarelo, né? Tomou amarelo na jogada e o gol foi anulado. E é um jogador que a gente já vinha destacando, que ele estava em crescimento, assim, desde o jogo contra o São Paulo, ele vem sempre consistente, né? A gente destacou já naquele jogo contra o São Paulo, a gente destacou num Clássico Rei, onde ele substituiu o Vina e fechou aquele espaço pela esquerda e pela direita, e hoje ele foi muito bem, fechando aquele espaço, assim, desde o começo do jogo, assim, ele marcando, recuperou algumas bolas ali, então ele vem sendo uma peça que vai se estabelecer contra o The Strongest, já chegou aí bem, e hoje possivelmente vai ser titular, né, Léo? Possivelmente o Eric de fora, ele deve ser o titular na quarta-feira. Possivelmente deve ser titular quarta-feira. E o Mendonça deve voltar também. Então eu acho que por vias tortas, o Mendonça aqui, que já treinou com bola, né, ontem, provavelmente estaria liberado para esse jogo, mas acho que a informação que o departamento médico preferiu priorizar o jogo de quarta-feira, para ele estar em melhores condições, e foi algo que eu comentei antes, assim, se foi uma decisão, porque ele treinou normal, participou, inclusive tem imagens do treino, ele participando de várias disputas de bola, divididas mais duras, e participou do treino normal com bola,
Então se imaginava assim, eu preferia ter o Mendonça hoje por 20, 25 minutos do que... Eu não acho que 25 minutos hoje faria muita diferença para o que ele vai apresentar no Clássico de quarta-feira, a não ser que a gente faz muito paralelo com a situação do Vina, ou no Clássico dos Strongers. Não, porque eu tava com o Clássico na cabeça, porque o Vina saiu machucado naquele jogo contra o São Paulo, e ele ficou tratando, não treinou, e só pegou em bola. Isso, ele pegou em bola no Clássico. O Mendonça não, ele já fez treino com bola. Então, se ele fez treino com bola, é a situação normal de jogo. Então, ele poderia ter hoje 25 minutos, 20 minutos, e eu acho que teria ajudado muito nessa bagunça. Eu acho que teria ajudado até ele a retomar a confiança para o jogo de quarta-feira. Mas eu acho que a gente desce um degrauzinho, assim. Não que a vitória contra o The Strongest, eu acho que ela estimulou mais a torcida, mexeu mais com a torcida pelo resultado em si, do que pela produção ofensiva, acho que pela entrega, pela vontade. Mas eu acho que o Marquinhos Santos merece todas as críticas hoje, mas eu acho que fica aquele pudor, assim, da parte do torcedor, né? Assim, é muito importante, assim, como a gente aqui tem a visão do Thiago, do Minhoca, de não ser torcedor, e o meu lado, assim, de ver como torcedor, eu acho que a gente tem muito esses dois termômetros, assim. Eu acho que o Thiago até fica mais livre para fazer um questionamento mais pesado ao Marquinhos Santos. Eu acho que o torcedor ele fica com um pouco mais de pudor devido a todas essas lesões, elas têm uma situação de jogo diferente, as peças importantes que ficaram e por ter, pelo menos, havido um lampejo, assim. Mas a pressão sobre o Marquinhos Santos é enorme. Eu também, o pouco lampejo que eu vi e a vontade contra o The Strongest, né, destacando mais essa vontade do que propriamente uma evolução tática, eu acho que não justificam que se deposite nele uma esperança para uma quantidade de trabalho. Eu acho que ele continua precisando ser observado, eu acho que ele continua em análise ainda. Eu acho que a gente não avançou nada, mas pelo menos dessa vez eu não posso mais dizer que não existiu sequer um lampejo de futebol. Hoje a gente pode dizer que existiram 10 minutos de futebol. O que eu não acho que são suficientes para a gente imaginar que vai existir um crescimento, que ele tendo mais tempo para isso, a gente vai perceber em algum momento esse futebol, essa evolução, essa melhor organização tática. Mas hoje a gente fica com um pouquinho de pudor, assim, pelo lado do torcedor, de bater mais pelos desfalques e pelo nível dos desfalques, né? Você está falando em perder o Vina, perder o Mendonça e perder o Luiz Otávio. É ali uma peça em cada setor do campo, assim, é como você tirou uma peça importante em cada núcleo do campo, né? Você tirou da defesa, você tirou um no ataque e um meia ali que é atacante. Então, e no gol, Léo. E no gol, jogando com o terceiro goleiro, muito, e até principalmente que eu acabei de falar que claramente para mim o gol passa pela falha do Vinícius. Então, assim, o terceiro goleiro. Então, assim, eu acho que é o único escudo que ainda existe para o Marquinhos Santos. Foi essa situação, assim. Mas, em geral, zero evolução.